A Terra, o planeta Marte, seus espíritos e anjos. 85. Entre os espíritos que provêm das terras deste sistema solar, os espíritos de Marte são os melhores de todos, pois, na sua maioria, são pessoas celestiais, não diferentes dos que foram da Igreja Antiquíssima nesta Terra. Quando seu modo de ser é representado, aparecem com a face no céu e o corpo no mundo dos espíritos, e os dentre eles que são anjos aparecem com a face voltada ao Senhor e o corpo no céu. 86. O planeta Marte aparece, na ideia dos espíritos e dos anjos, como os outros planetas, constantemente em seu lugar, e mesmo se encontra para a esquerda em frente, a uma certa distância na altura do peito, e, assim, fora da região onde estão os espíritos de nossa Terra. Os espíritos de uma terra encontram-se separados dos espíritos de uma outra porque os espíritos de cada terra representam certa parte especial, no máximo o homem, e estão, por conseguinte, num outro e diferente estado, e a diferença de estado faz que apareçam separados uns dos outros, quer para a direita, quer para a esquerda e a uma maior ou menor distância. 87. Uns espíritos de lá vieram junto a mim e se encostaram no lado esquerdo da minha cabeça, e ali me sopravam sua fala, mas eu não a compreendia. Era bem suave quanto ao seu fluxo, e uma mais suave eu não percebera antes. Ponto e vírgula, era como a mais branda brisa, batia primeiro no lado esquerdo da minha cabeça e de lá para a orelha esquerda por cima, e então subia para os olhos esquerdo e pouco a pouco para o direito, e partia. Em seguida, sobretudo do olho esquerdo para os lábios, e com uma chegada aos lábios, entrava na boca e subia ao cérebro por um caminho dentro da boca, que é a trompa de Eustáquio. Quando esse sopro lá chegou, compreendi sua linguagem e foi-me possível conversar com eles. Notei que, quando me falavam, os meus próprios lábios moviam-se, e um pouco também a minha língua, e isso por causa da correspondência da linguagem interna com a linguagem externa. A linguagem externa pertence ao som articulado que desliza para a membrana externa do ouvido e, daí no meio dos pequenos órgãos, das membranas e das fibras que estão dentro do ouvido é levado ao cérebro. Por aí me foi possível saber que a linguagem dos habitantes de Marte era diferente da linguagem dos habitantes de nossa Terra, principalmente no que era uma linguagem não sonora, mas quase tácita, insinuando-se no ouvido e na vista interiores por um caminho mais curto, e que sendo tal, era mais perfeita, mais cheia de ideias do pensamento, assim aproximando-se bem perto da linguagem dos espíritos e dos anjos. A própria afeição da linguagem é também representada neles na face e seu pensamento nos olhos, pois o pensamento e a linguagem, tanto como a afeição e a face neles agem em harmonia. Considera mesmo como uma abominação pensar-se de um modo e falar-se de um outro, e desejar uma coisa interiormente mas mostrar uma outra na face. Não sabem o que é a hipocrisia, nem o que é o fingimento enganador e o ardil. Os antiquíssimos em nossa Terra tiveram também uma tal linguagem, o que me foi possível saber por conversas com alguns deles na outra vida, e para esclarecer esse assunto, é-me permitido relatar o que ouvi, que foi o seguinte: foi-me mostrado, por um influxo que não me é possível descrever, qual tinha sido a linguagem dos que eram da Igreja Antiquíssima. Não era articulada como a linguagem de palavras de nosso tempo, era tácita e fazia-se não pela respiração exterior, mas pela respiração interior. Assim era uma linguagem do pensamento. Pude também perceber qual era sua respiração interior. Ela ia do ventre para o coração, e, assim como pelos lábios, sem som algum, quando falavam, e não entrava no ouvido dos outros por uma via externa, e não pulsava no que se chama o tímpano do ouvido, mas entrava por uma certa via interna que, para se ser mais exato, é hoje chamada de trompa de Eustáquio. Foi-me mostrado que por uma tal linguagem podiam exprimir os sentimentos da mente e as ideias do pensamento muito mais plenamente, como nunca seria possível por meio de sons articulados ou palavras sonoras. Essa linguagem é igualmente regulada por uma respiração, mas uma exterior pois não há uma só palavra, nem mesmo coisa alguma em uma palavra, que não seja regulada por aplicações da respiração, mas neles,
Isso se fazia com maior perfeição, porque era por meio da respiração interna que, sendo interior, é por isso mesmo mais perfeita e também mais adequada e mais conforme às próprias ideias do pensamento. Além disso, expressavam-se ainda por ligeiros movimentos dos lábios e por mudanças correspondentes na face. Efetivamente, como eram pessoas celestiais, tudo que pensavam se manifestava claramente por sua face e seus olhos, como os quais conformemente variavam a face quanto à forma, segundo a vida da afeição, e os olhos quanto à luz, nunca seriam capazes de mostrar um rosto que não fosse de acordo com o que pensavam. Como sua linguagem se fazia bela. Respiração interior como a que pertence ao próprio espírito do ser humano, é por isso que puderam conviver e falar com os anjos. A respiração dos espíritos de Marte foi-me também comunicada e percebi que sua respiração procedia da região do tórax para o meio do ventre como a de lá, fluía para cima através do peito com um sopro imperceptível para a boca. Pude ver por isso, depois também por outras provas de experiência própria, que eram de uma natureza celestial e, assim, não diferiam dos que pertenceram à Igreja Antiquíssima nesta terra. 88. Fui informado de que os espíritos de Marte, no máximo o homem, representam o ponto intermediário entre o entendimento e a vontade, assim o pensamento proveniente da afeição e os melhores dentre eles representam a afeição do pensamento, daí vem que a sua face age em harmonia com seu pensamento e não podem fingir diante de quem quer que seja. E como é isso que eles representam no máximo o homem, a região intermediária que se encontra entre o cérebro e o cerebelo lhes corresponde, pois neles, cujo cérebro e o cerebelo foram conjuntos quanto às suas operações espirituais, a face age em união com o pensamento, de modo que pela face a própria afeição do pensamento é claramente manifestada, e pela afeição como também por certos sinais sobressalentes dos olhos, a ideia geral do pensamento é claramente manifestada. É por isso que quando estavam junto a mim, percebi sensivelmente uma retração da parte anterior de minha cabeça para o occipício, ou seja, do cérebro para o cerebelo. 36. Um certo dia, quando certos espíritos de Marte estavam junto a mim e controlavam o campo da minha mente, como uns espíritos da nossa terra chegaram e tentaram também penetrar nesse campo, mas, então, os espíritos de nossa terra ficaram como se fossem loucos, e isso porque não combinavam de modo algum com os de Marte, pois os espíritos de nossa terra, como no máximo homem, representam um sentido externo. Assim, esses estavam numa ideia voltada para o mundo e para si mesmos, como enquanto que os espíritos de Marte estavam numa ideia voltada para longe de si mesmos, para o céu e para o próximo. Era de só que a oposição resultava. Mas, então, uns espíritos angélicos de Marte sobrevieram. Com a sua chegada, a comunicação cessou e como assim, os espíritos de nossa terra retiraram-se. 90. Os espíritos angélicos falaram-me da vida dos habitantes na sua terra, disseram-me que não vivem sob impérios, mas distinguidos em grandes e pequenas comunidades. Ponto e vírgula, ali se consociam com aqueles que estão em harmonia quanto às suas disposições. E isso conhecem imediatamente pela face e pela fala, e essa habilidade raramente lhes falha. São, então, como logo amigos. Diziam-me também que suas relações são agradáveis e entre eles conversam sobre as coisas que aconteciam nas comunidades e, principalmente, as coisas no céu, visto que muitos dentre eles têm uma comunicação aberta com os anjos do céu. Os que, em suas comunidades, começam a pensar de modo mau e, por conseguinte, a desejar o mal, são separados, deixam-nos sozinhos, onde vivem fora da comunidade de um modo totalmente miserável em regiões pedregosas e outros tais lugares, pois os das comunidades não tomam mais conta deles. Algumas comunidades procuram, por diversos meios, coagir essas pessoas a emendarem-se, mas, quando isso se torna uma perda de tempo, separam-se delas. Desse modo se previnem, a fim de que a cobiça da dominação e a cobiça do ganho não caia sobre eles, isto é, a fim de que ninguém pela cobiça da dominação subjugue para si uma comunidade qualquer e, em seguida, coma muitas outras, e a fim de que ninguém,
pela cobiça do ganho como arroube os bens dos outros. Cada um lá vive contente com os seus bens e cada um também vive contente com a sua honra, que consiste na reputação de ser justo e amar o próximo. Esse prazer e tranquilidade dos espíritos pereceriam, se os que pensam mal e querem mal não fossem expulsos, e se não combatessem com prudência e severidade o amor de si e o amor do mundo logo nos seus começos, pois são esses amores porque foram formados impérios e reinos, nos quais há poucos que não desejam dominar e possuir os bens dos outros, pois existem poucos que façam o que é justo e reto proveniente do amor da justiça e da retidão, e menos ainda que façam o bem proveniente da caridade mesmo a calma mais sim por causa do temor da lei, da perda da vida, do lucro, da honra, e da reputação baseada nessas coisas. 91. Sobre o culto divino dos habitantes dessa terra como a contaram, tradição-me que eles reconhecem e adoram Nosso Senhor como afirmando que Ele próprio é o único Deus, e reina tanto no céu quanto no universo, todo bem vem dele, é Ele quem os guia e muitas vezes aparece diante dos habitantes dessa terra. Então como me foi concedido dizer-lhes que os cristãos na nossa terra sabem também que o Senhor reina no céu e na terra, pelas palavras do próprio Senhor em Mateus, foi-me conferido todo o poder no céu e sobre a terra, 28 2.18, mas, que não creem isso como os que são da terra de Marte. Disseram-me também que creem que da parte deles não há nada que não seja impuro e infernal, e que todo o bem pertence ao Senhor. Ainda mais, acrescentavam que, considerados em si mesmos, são diabos e o Senhor os tira do inferno e daí os desvia continuamente. Uma certa vez, quando o nome do Senhor era pronunciado, vi esses espíritos humilharem-se tão interior e profundamente que isso não pode ser descrito dote com efeito. Em sua humildade havia o pensamento que por si só estão no inferno e, assim, são totalmente indignos de voltar seus olhos para o Senhor, que é a santidade em si. Estavam nesse pensamento proveniente da fé de modo tão profundo que se achavam como fora de si próprios, e permaneceram nesse pensamento de joelhos, até quando o Senhor os levantou e como então, por assim dizer, os tirou do inferno. Quando emergem assim da humilhação, estão repletos de bem e de amor e, por consequência, cheios de alegria do coração. Quando se humilham desse modo, não voltam a face para o Senhor, pois não o usariam, então, as desviam. Os espíritos que estavam ao meu redor diziam que nunca tinham visto uma tal humildade. 92. Alguns espíritos que eram dessa terra admiravam-se de que havia ao meu redor tantos espíritos do inferno, esses também conversavam comigo, mas foi-me possível responder-lhes que isso lhes é permitido, a fim de que eu possa aprender de que tipo eles são e por que estão no inferno, e isto está de acordo com sua vida. Foi-me também dado dizer-lhes que entre eles havia muitos que eu conhecera, enquanto viviam no mundo e, então, alguns deles foram postos em funções de grande dignidade, sem que tivessem tido no coração nada mais que ao mundo, mas que jamais algum mau espírito, mesmo mais infernal, podia causar-me algum dano, porque eu estava continuamente protegido pelo Senhor. 93. Foi-me apresentado um habitante dessa terra, não era, de fato, um habitante mesmo, mas era semelhante a um ponto e vírgula. Sua face era como a face dos habitantes de nossa terra, mas a parte inferior da face era escura, não por causa da barba, pois não a tinha, mas de uma negridão que se achava em seu lugar. Essa negridão estendia-se de cada lado até sob as orelhas. A parte superior da face era amarela, como a face dos habitantes de nossa terra, que não são de pura raça branca. Ainda mais como disseram que nessa terra alimentam-se dos frutos das árvores e como sobretudo, de um fruto redondo que brota em sua terra, e, além disso, de legumes, e lá se vestem com as roupas que fazem das fibras da casca de certas árvores, fibras que têm a composição adicada para poderem ser tecidas e também grudadas por uma espécie de goma que existe entre eles. Contavam, além disso, como que lá sabem fazer líquidos combustíveis, pelos quais têm luz à tarde e à noite. 94. Eu vi uma espécie de um objeto belíssimo e flamejante, de uma cor que variava,
primeiro púrpura, depois um vermelho brilhante. Essas cores também reluziam lindamente da chama. Via, além disso, uma mão a qual esse objeto inflamado se fixava, primeiro às costas da mão, depois, a palma ou a parte interna da mão, e dali tocava a mão de leve em todo o seu redor. Isso durou algum tempo. Em seguida, essa mão se afastou a uma distância com o objeto flamejante. Onde ela se deteve, houve uma grande claridade. Nessa grande claridade a mão desapareceu e, então, esse objeto flamejante transformou-se numa ave, que logo de começo tinha as mesmas cores que o objeto flamejante, e as cores igualmente brilhavam, mas essas cores foram sucessivamente mudadas e, com as cores, também o vigor de vida na ave. Ela voava por todos os lados, primeiro ao redor da minha cabeça, depois para a frente em direção a uma espécie de um compartimento estreito que se assemelhava a um santuário, e à medida que voava mais para a frente, a vida a abandonava, e transformou-se enfim em pedra. Primeiro, ficou em tano da cor de pérola, em seguida de cor escura, mas, embora em vida, ainda assim voava. Enquanto essa ave voava ao redor de minha cabeça, estava ainda no vigor anterior de vida como apareceu um espírito que se levava da parte de baixo pela região do meu dorso para a região de meu peito, daí tentava arrebatar essa ave, mas como ela era tão bela, os espíritos que as encontravam ao meu redor o impediram, pois mantinham todos sua vista na ave. Mas esse espírito, que se levara de baixo, persuadiu-os fortemente de que o Senhor estava consigo e que, assim, fazia isso pelo Senhor. Ainda que na sua maioria não tivessem acreditado nisso, entretanto não o impediram mais de arrebatar a ave. Todavia, como nesse momento o céu influía, não conseguiu segurá-la e, num instante, retornou-a de sua mão à liberdade. Quando isso terminou, os espíritos que estavam ao meu redor e tinham observado atentamente essa ave e suas transformações sucessivas, conversaram a esse respeito entre si. Isso por um longo tempo. Percebiam que uma tal visão não podia senão simbolizar alguma coisa celestial, sabiam que o objeto flamejante simboliza o amor celestial e as suas afeições. A mão a qual o objeto se fixava simboliza a vida e a sua força, as mudanças de cores simbolizam as variedades da vida quanto à sabedoria e à inteligência, do mesmo modo também a ave, mas com essa diferença de que o objeto inflamado simboliza o amor espiritual e o que pertence a esse amor, o amor celestial é o amor ao Senhor e o amor espiritual é a caridade para com o próximo, e as mudanças de cores e, ao mesmo tempo, as de vida na ave, até o ponto em que se tornou pedra como a simbolizam as transformações sucessivas da vida espiritual no que diz respeito à inteligência. Sabiam, também, que os espíritos que sobem de baixo pela região do dorso para a região do peito estão numa forte persuasão de que estão no Senhor e, disso, creem que todas as coisas que fazem, mesmas coisas mas como a fazem, travessão-nas pela vontade do Senhor. Todavia não puderam de só saber quem eram os que deviam ser entendidos por essa visão. Enfim, foram instruídos pelo céu que eram os habitantes de Marte, seu amor celestial, em que ainda estão muitos dentre eles, foi simbolizado pelo objeto flamejante que se fixou a mão. E a ave, no começo, quando estava na beleza de suas cores e no vigor de sua vida, simbolizava seu amor espiritual. Mas o fato de que essa ave se transformou em pedra e sem vida, e, enfim como ficou de uma cor escura, simbolizava os habitantes que se afastaram do bem do amor e estão no mal, e, entretanto, ainda assim creem que estão no Senhor. Algo semelhante foi simbolizado pelo espírito que se levava e queria arrebatar a ave. 95. Pela ave de pedra estavam também representados os habitantes dessa terra que transformam de um modo estranho a vida de seus pensamentos e de suas afeições em uma vida quase nula. Sobre o que ouvi o seguinte: havia acima de minha cabeça um espírito que me falava. Segundo o som de sua voz, percebi que estava como que num estado sonolento. Nesse estado falava muitas coisas, e isso como uma prudência tal que não falaria mais prudentemente, estando acordado.
Foi-me dado perceber que era um objeto recipiente pelo qual anjos falavam e ele nesse estado. Percebia o que lhe era influído e apresentava-o. Com efeito, ele não falaria senão o que era verdade. Se algo influía de outra parte, ele o recebia como é verdade, mas não o apresentava. Perguntei-lhe sobre o seu estado, disse-me que esse estado para ele era um estado de paz. Não tinha inquietação alguma sobre coisas do futuro e, ao mesmo tempo prestava usos, pelos quais tinha comunicação com o céu. Foi travessão-me dito que tais, no máximo homem, representam o sinus longitudinal, que está situado entre os dois hemisférios do cérebro e, ali, num estado de repouso, qualquer que foi a perturbação que o cérebro sofria de cada lado. Enquanto estava conversando com esse espírito, outros espíritos dirigiram-se para a parte anterior da cabeça, onde ele estava, e empurravam-no. Por isso ele retirou-se para um dos lados e cedeu-lhes o lugar. Os espíritos recém-chegados conversavam entre si, mas nem os espíritos ao meu redor nem eu compreendíamos o que eles diziam. Fui informado pelos anjos que eram espíritos da Terra de Marte, que sabiam falar entre si de modo que os espíritos presentes não compreendessem e não percebessem nada. Estava admirado de que pudesse existir uma tal linguagem, porquanto todos os espíritos têm uma só linguagem que tiveram do pensamento, e consiste em ideias que são entendidas como palavras no mundo espiritual. Foi-me informado que esses espíritos formam, de um certo modo, ideias expressas pelos lábios e pela face que não são inteligíveis aos outros, e naquele instante retraíam habilmente seus pensamentos aos outros, como tendo sobretudo cuidado de que nada da afeição se manifestasse, como pela razão de que, se alguma coisa da afeição fosse percebida, o pensamento seria, então, exposto, pois o pensamento flui da afeição e está como que presente nela. Além disso, fui o informador de que os habitantes da Terra de Marte, que atribuem a vida celeste aos conhecimentos somente e não a vida do amor, como inventam uma tal linguagem, entretanto não todos, e eles como quando se tornam espíritos, conservam-na consigo. São eles os que foram especialmente simbolizados pela ave de pedra, pois apresentaram uma linguagem por expressões do rosto e por movimento dos lábios, suprimindo as suas afeições e retraindo os pensamentos aos outros, é tirar a alma à linguagem e dela fazer uma espécie de estátua e, gradualmente, tornar-se também algo semelhante. Embora pensem que o que dizem entre si não é compreendido por outros, entretanto, os espíritos angélicos percebem todas e cada uma das coisas que eles dizem, como pelo fato de que nenhum pensamento pode ser-lhes suprimido. Foi isso mesmo que lhes foi demonstrado por um caso real. Eu estava pensando no fato de que os espíritos maus de nossa terra não sentem vergonha alguma quando infestam os outros. Esse pensamento influía em mim dos espíritos angélicos que compreendiam a linguagem dos espíritos de Marte. Então, estes reconheceram que aquilo que eu pensava era o mesmo de que falavam entre si, ficaram admirados. Além disso, por meio de um espírito angélico foram reveladas várias coisas, tanto as que diziam quanto as que pensavam, apesar de se esforçarem a todo custo por suprimir-lhes essas coisas. Em seguida, esses espíritos influíram de cima na minha face. O influxo era sentido como uma leve chuva estriada que era sinal de que não estavam na feição da verdade e do bem, pois isso é o que é representado pela estria. Falaram-me, então, de modo inteligível e disseram-me que habitantes de sua terra falam entre si de uma maneira semelhante. Então foi-lhes dito que isso é mal, porque assim obstruem os interiores e daí retiram-se para os exteriores, os quais também privam de sua vida, e, sobretudo, porque não há sinceridade em falar assim, pois os que são sinceros nada querem dizer, nem mesmo pensar, que não possa ser do conhecimento dos outros, mesmo se fosse todo mundo, mesmo do céu inteiro. Enquanto os que não querem que os outros saibam o que dizem formam um juízo dos outros, deles têm uma má opinião e temem uma boa opinião de si próprios. Enfim, são levados pelo hábito até o ponto de terem conceitos maus e falar mal da igreja, do céu e mesmo do próprio Senhor.
Foi dito que os que amam os conhecimentos e não a vida de acordo com os conhecimentos representa, no máximo homem, a membrana interior do crânio, ponto e vírgula, mas aqueles que se habituam a falar sem afeição e atrair para si o pensamento e a suprimi-lo aos outros, representam essa membrana, mas a sua parte óssea, porque de um pouco de vida espiritual não derivam vida nenhuma. 96. Visto que pela ave de pedra também foram representados os que estão nos simples conhecimentos, sem estarem em vida alguma do amor e como, por conseguinte, não possuem eles nenhuma vida espiritual, é aqui permitido, sob forma de um apêndice, mostrar que a vida espiritual está só naqueles que estão no amor celeste. Assim, nos conhecimentos ponto e vírgula, que o amor em si contém toda espécie de conhecimento que se relaciona a esse amor. Sejam, por exemplo, os animais da terra e também os animais do céu ou as aves. Eles têm o conhecimento de todas as coisas que pertencem a seu amor. Seus amores são de nutrir-se, de alojar-se em segurança, de propagar sua espécie, de criar seus filhotes, entre alguns, de prover suas necessidades para o inverno. Consequentemente, põe todo o conhecimento que lhes é necessário, pois esse está presente nesses amores e influi nos amores como em seus próprios receptáculos. Entre alguns desses animais esse conhecimento é tal que o ser humano não pode deixar de admirar-se dele. O conhecimento lhes é inato, e é chama do instinto, mas pertence ao amor natural em que eles estão. Se o ser humano estivesse em seu amor, que é o amor a Deus e para com o próximo, esse amor é o próprio do ser humano pelo qual ele se distingue dos animais e é o amor celeste. Então como ele estaria não somente em todo o conhecimento necessário, mas também em toda a inteligência e sabedoria, pois essas influiriam do céu nesses amores, isto é, do divino por meio do céu. Mas como o ser humano não nasce nesses amores, mas sim nos amores contrários, a saber, nos amores de si e do mundo, é por isso que não pode deixar de nascer em toda a ignorância e falta do saber. Contudo é guiado por meios divinos a algo de inteligência e de sabedoria, mas ainda assim não efetivamente em coisa alguma, a menos que os amores de si e do mundo sejam afastados e que, assim, o caminho para o amor a Deus e para com o próximo seja aberto. Que o amor a Deus e o amor para com o próximo têm neles toda a inteligência e toda a sabedoria a poder se vir pelas pessoas que, no mundo, estiveram nesses amores, quando, após a morte, chegam ao céu, lá sabem e gostam de coisas que nunca tinham conhecido antes e, ainda mais, pensam e falam como os outros anjos tais coisas que o ouvido nunca escutou e de que a mente nunca teve conhecimento, as quais são inefáveis, e isso porque esses amores têm em si a faculdade de receber tais coisas.